Gênesis 45, versículo 25 a 28. Diz assim a palavra: Eles subiram, pois, da região do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó. E Israel exclamou: Basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Amém? Fecha teus olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. E queremos falar da tua graça, falar do teu amor. E mais uma vez pedimos que a tua palavra, Senhor, que é âncora, a tua palavra, meu Deus, que é sustentáculo para cada um de nós, nos direcione a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste ambiente, tu és bem-vindo neste lugar para falar com cada um de nós, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Preste atenção nessa palavra. Tenho certeza que essa palavra é para alguém nessa noite, porque a palavra, ela sempre é para alguém. A palavra, ela sempre é para alguém que está precisando. A Bíblia diz que a palavra, ela nunca volta vazia. Então a palavra, ela sempre encontra um coração sedento, faminto, aonde ela possa se assentar. Então, se essa palavra é para você, tome ela para você. Tenho ensinado aqui que quando nós tomamos posse da palavra, ela passa a ser a nossa verdade. Amados, eu acredito que muitos nesse tempo, não poucos, muitos, estão cansados por dentro, interiormente, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Quando nós olhamos para essa palavra que nós lemos, nós vamos encontrar o velho Jacó. Quando digo velho, porque ele já havia envelhecido, e Jacó estava carregando o peso da perda. Jacó estava carregando o peso da dor. Jacó estava carregando o peso da desesperança, porque ele acreditava que o seu filho, o filho da promessa, o filho que ele teve com a sua amada Raquel, ele acreditava que José estava morto. E isso fez com que o velho Jacó carregasse um verdadeiro túmulo
dentro de si. E quem sabe quando nós vemos isto, era um peso que Jacó carregava sozinho. Era um peso que ele carregou por muito tempo. Quem sabe você está aqui nessa noite me ouvindo, e você também está carregando algo que Deus nunca te pediu para você carregar sozinho. Porque Deus, Ele quer levantar o peso que você tem carregado, quem sabe até hoje. E as pessoas não sabem que você carrega este peso. Peso esse que pesa a alma, que pesa o coração, que te cansa. E o cansaço interno, ele é mais perigoso que o físico. Com certeza, o cansaço que a gente sente por dentro, e só quem o sente sabe o quanto é pesado você levar um cansaço interno. E com certeza o cansaço interno, ele é bem mais perigoso que o físico, porque ele é um cansaço invisível. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer assim: esta pessoa está cansada por dentro. Geralmente nós notamos o cansaço quando a gente olha para o rosto de alguém que trabalhou a noite toda, que trabalhou o dia todo, a semana toda no serviço pesado, e no final de semana a gente olha para o rosto e diz: esse irmão está cansado. Mas e quando a pessoa está cansada por dentro? Como é que a gente consegue identificar a dor que está dentro? É mais difícil. É porque às vezes as pessoas estão sorrindo para você, mas o sorriso não denota o que na realidade a pessoa está sentindo por dentro. Eu tenho certeza que vocês, como eu, já tivemos que sorrir muitas vezes acabado por dentro, ferido por dentro, machucado por dentro. É uma carga invisível. E eu entendo que nem toda carga ela é visível. E às vezes o que mais pesa é o que ninguém vê, é o que ninguém consegue enxergar. Quando nós olhamos para essa história, Jacó não estava apenas velho, ele está esgotado por dentro. Eu acho interessante que a dor não precisa ser visível para ela ser pesada. Mas eu entendo também, amados, que Deus, Ele não ignora a dor, Ele entra nela. Deus entra na dor e Ele não espera você sair para Ele entrar. Deus, Ele quer ser levado exatamente para o lugar aonde você está ferido. Ele não ignora a sua dor, Ele não se afasta do seu sofrimento. Pelo contrário, Ele entra nela com você. E qualquer decepção que você esteja enfrentando, qualquer que seja a luta que você esteja passando, Deus quer que você o leve a este lugar. Sabe quando você faz um convite para Deus dizendo: Senhor, eu quero te levar até o lugar da minha dor, eu quero te levar até o lugar do meu sofrimento. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente quer levar Deus para um lugar de sucesso, né? Às vezes a gente quer mostrar para Deus que as coisas estão acontecendo, mas nem sempre as coisas estão acontecendo. E às vezes a gente pensa: eu preciso estar bem para Deus falar comigo. Poxa, eu fui na igreja, mas eu estava tão mal. E você coloca esse pensamento na tua cabeça, que você precisa estar bem
que você precisa se recompor para Deus se conectar com você. Mas entenda, meus irmãos, que Deus, Ele não espera que você esteja forte. E eu creio que isso aqui é um bálsamo para todos aqueles que estão tendo enfrentamentos, porque todos nós temos um tipo de luta e um tipo de enfrentamento. A vida não é perfeita. Às vezes a vida está funcionando muito bem de um lado, mas do outro lado está com problema. Às vezes as coisas estão funcionando muito bem, às vezes a gente está se sentindo forte em uma estação e na próxima estação estamos nos sentindo um verdadeiro bagaço. Mas nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele não espera que você esteja forte, mas Ele se aproxima quando você está vulnerável. Eu entendo isto. Eu creio que o tempo que Deus mais ministrou na minha vida, no meu ministério, foi o tempo que eu estive mais vulnerável. Foi o tempo que parecia que eu estava mais enfraquecido. E nós precisamos entender que Deus não espera que você esteja no final da superação para Ele se manifestar. Muitas vezes Ele se revela no meio da luta. Muitas vezes Ele se revela no meio da dúvida. Muitas vezes Ele se revela no meio da dor, no meio da jornada onde tudo parece confuso. Sabe quando você está vivendo um ciclo difícil? Sabe quando você está vivendo um momento difícil e muitas coisas parece que não vêm, parece que não acontecem? Geralmente nesse tempo nós ficamos confundidos. Muitas vezes nesse tempo nós não sabemos que direção tomar, o que fazer. Mas amados, é exatamente aonde Deus quer te encontrar, porque Ele não aparece só no final quando tudo se resolve, mas Ele caminha com você no processo. E eu acho que isso é importantíssimo para todos nós, porque se não estamos confusos hoje, vamos estar confusos amanhã. Se não estamos confusos agora, vamos estar confusos daqui a pouco. E nós precisamos entender que Deus, Ele alivia a carga, mesmo quando você está cansado demais para pedir. Você já esteve nessa situação que você estava cansado demais com uma situação que parece que não se reverte e de repente você deixa de pedir? E você diz assim: seja o que Deus quiser daqui para frente. As coisas não estão funcionando, as coisas não estão acontecendo, então seja o que Deus quiser. Você já esteve nesse tempo? Aqui Jacó, ele reviveu, não porque ele ficou forte, notem, mas porque Deus enviou um sinal visível de cuidado. É interessante você prestar atenção exatamente nesse ponto aqui, amados. Jacó reviveu, o texto nos diz, mas não foi porque ele ficou forte, mas porque Deus enviou um sinal visível do cuidado. Sabe quando você está vivendo uma situação difícil e de repente Deus coloca um ponto aonde você pode dizer assim: Deus está nisso. A coisa não está boa, mas Deus está nisso. As coisas não estão revertendo, mas Deus está nisso. As coisas não estão funcionando, mas Deus está nisso.
Sabe quando Deus só deixa um sinal, que Ele está dizendo que apesar de estar difícil, Ele está cuidando de você? Que apesar da situação parecer caótica, Ele está cuidando de você? Se você já foi cuidado por Deus num tempo difícil na tua vida, eu quero que você levante a tua mão e você diga: Senhor, muito obrigado pelos sinais que o Senhor me enviou quando tudo parecia que não teria fim. É nesses momentos que as coisas se renovam dentro do nosso ser. É nesse momento que a gente cria força para continuar. Aqui Deus enviou os carros de José. Jacó estava velho, estava ferido, estava sem forças, e mesmo assim Deus o sustentou. Ouça aqui o que eu quero profetizar para você aqui nessa noite. Ouça, eu quero profetizar para todos nós que estamos enfrentando fases difíceis, enfrentando fases que parece que não tem fim, parece que não vai mudar. Creia que o mesmo Deus que te segurou até agora, o mesmo Deus que te manteve até agora, Ele por esses dias vai mandar sinais que Ele continuará te sustentando e te abençoando. Ele enviará sinais dizendo: eu estou com você, fica tranquilo, você não vai perecer. Mas a mesma mão que te sustentou até agora é a mesma mão que vai continuar te abençoando, te segurando e te sustentando. Aleluias. Quando você foi ferido, pode ser difícil continuar esperando, mas Deus, Ele quer levantar o peso que você tem carregado hoje. E qual a lição que nós podemos tirar? É que Deus não espera que você tenha energia para orar certo, e Ele não espera que você tenha uma fé perfeita no momento da crise. Ele alivia sua carga mesmo quando você está cansado demais para pedir. Então o que você deve fazer? Se é que eu posso te ensinar alguma coisa sobre tempos difíceis, proteja o que ainda te resta, mesmo que seja pouco. Proteja. Existem coisas que estão na sua vida, que são coisas valiosas, que são coisas preciosas, porque se não fosse assim, você não estaria sendo atacado. E é porque ainda há algo precioso em você, mesmo que você não se sinta forte. Não é porque você está enfraquecido, está entristecido, está ferido, está magoado, está cansado por dentro, que não existem coisas poderosas dentro de você, que não existem coisas grandiosas dentro de você. Aí vai se diga: mas pastor, eu estou tão vulnerável. Nada é vulnerável menos que seja valioso. Existem coisas valiosas, e Deus, Ele não espera que você esteja inteiro, Ele valoriza o que ainda resta, e Ele quer proteger isso com você. Deus, Ele não espera que você esteja preparado, mas Ele te fortalece no caminho, não antes dele. Então, entenda, amados, que Deus não espera que você esteja forte para Ele se aproximar. Aí pertinho de você Ele sempre esteve. Ele nunca saiu do seu lado. Então não defina Deus pelas perdas que aconteceram. Todos nós já perdemos algumas coisas pelo
longo do caminho. Todos nós. Jacó, ele achava que tudo havia acabado, mas o fato é que Deus ainda estava escrevendo a história. Essa história ainda não estava terminada. Então não defina Deus pelas coisas que ainda estão acontecendo, amados. Existem coisas que ainda estão acontecendo, mas sabe o que acontece, amados? Muitas vezes nós não entendemos isso, nós não compreendemos, e nós muitas vezes fracassamos na questão confiança em Deus. Notem, Jacó, ele ouviu que José estava vivo, mas ele não acreditou. E eu acho interessante porque a dor prolongada pode nos fazer duvidar até de boas notícias. Você está tão acostumado com luta, com batalhas, com guerras, que quando vem uma coisa boa nem dá para acreditar. E isso acontece porque a esperança pode estar viva, mas o coração ferido muitas vezes ele demora a acreditar. Meu Deus, será que é verdade? Será que é verdade que a situação está se revertendo? Será que é verdade quando chega a notícia boa, a gente está tão envolvido com coisas ruins, tão envolvido com lutas, que a gente espera luta em cima de luta, e quando a dor vai se prolongando, a gente vai duvidar até mesmo das coisas boas. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele age no tempo certo, mesmo quando tudo parece atrasado. Ele age no tempo certo. Jacó achava que era tarde demais, mas Deus estava apenas começando. Então, amados, entenda que de repente Deus está fazendo você passar por uma estação, Deus está fazendo você passar por um tempo que você não está entendendo, não está compreendendo. E às vezes você olha para trás e diz assim: poxa vida, eu estou perdendo tanta coisa, que não dá mais para pensar naquilo que um dia eu pensei, não dá mais para rever aquilo que um dia eu achei que seria a minha verdade. E às vezes a gente acha que é tarde demais para sonhar. Mas entenda que quando a gente pensa que é o fim, pode ser o começo para Deus. O fato é que o inimigo muitas vezes usa a dor para nos distrair do que Deus ainda quer fazer. Muitas vezes o diabo deixa você preso numa dor, numa decepção, numa angústia, porque ele quer distrair daquilo que Deus ainda quer fazer. E eu acho interessante que às vezes Deus trabalha por partes. Ele alivia a carga por partes. A gente nota nesse texto que Jacó não recebeu a cura completa, mas ele recebeu uma estratégia. Diga comigo: estratégia. Repete. Deus, Ele não precisa resolver tudo de uma vez para começar a aliviar o peso. Deus muitas vezes Ele não te dá tudo de uma vez, mas Ele dá o suficiente para você continuar. Entende? Ele não resolve todas as coisas, mas muitas vezes Ele vai resolvendo por partes. E muitas vezes Deus nos ajuda a lidar com a vida em pedaços. É em pedaços, mas com propósito. Em pedaço, mas com propósito. Amém? Quando a vida vai se resolvendo,
e existe um propósito nas coisas que vão se resolvendo, porque à medida que as coisas vão se resolvendo na nossa vida, parece que a vida vai melhorando, não é verdade? Parece que já não é mais tão ruim, parece que já não é mais tão difícil. E aí a gente vê, calma aí, isso aqui pode reverter a qualquer momento, isso aqui pode se resolver a qualquer momento. Jacó, ele recebeu os carros, mas ele não recebeu a explicação completa, mas ele recebeu um sinal suficiente para ele seguir. Sabe quando Deus diz assim, ó, calma aí que eu estou muito nisso, sabe, pastora? Sabe, meu irmão? Quando diz assim, fica tranquilo, calma aí, está dizendo que não tem jeito? Tem jeito, existe um sinal. Eu vou dar um sinal para você, eu vou dar uma direção para você. Sabe quando você diz assim, poxa vida, será que eu sigo ou não? Será que eu prossigo? Será que eu avanço? E aí lá vem Deus com um sinal, dando um sinal que diz assim, ó, continua, não pare, não é hora de desistir ainda. Quando Deus vem dar um sinal, e muitas vezes Deus dá um sinal visível. É importante você entender que Deus nunca deixará você confuso no meio de um propósito. Deixa eu voltar com esse entendimento aqui. É bom você entender o que está sendo pregado. Deus nunca deixará você confuso no meio de um propósito. Você pode não estar entendendo nada, você pode achar que é hora de parar, que é hora de desistir, que é hora de jogar as luvas, e lá vem Deus com um sinal, e um sinal perceptível, que é para você continuar. Quem sabe esta semana Deus vai enviar um sinal, uma mensagem, um e-mail, um telefonema. Hoje em dia é até difícil quem recebe telefonema, mas quando é Deus, até um telefonema chega. Um sinal que você entende, é Deus falando comigo, que tudo vai funcionar e que na hora certa as coisas vão acontecer. É Deus dando um sinal. Não sei para quem Deus está falando aqui nessa noite, mas haverá sinais na tua caminhada para você avançar e crer. Deus está comigo, eu vou avante, porque Deus tem coisas maiores e melhores para fazer na minha vida. Não sei o que você está enfrentando, mas existe um Deus que ainda está olhando para você e para a tua história. Existe um Deus. Note, Jacó não reviveu com a notícia, ele reviveu com o sinal. Deus sabia que Jacó precisava ver algo concreto para reacender a esperança. Às vezes Deus envia sinais visíveis para fortalecer a nossa fé enfraquecida. E você não precisa ver tudo, você só precisa ver o suficiente para continuar. Eu vou te dar 30 segundos para você falar com Deus aí sobre algumas coisas. 30 segundos, de repente, sobre uma dúvida que você tem no teu coração, de repente sobre algo que você estava amedrontado. Será que Deus está nisso? Será que Deus não está? Quem sabe você veio hoje aqui esperando uma palavra e Deus está falando com você, e Deus vai dar o sinal, e não vai mostrar tudo. E quem sabe você pode dizer para Deus: Deus, só me mostra o suficiente, não precisa me mostrar tudo, me dá o sinal, me dá um sinal que eu estou debaixo da tua vontade, me dá o sinal que eu estou debaixo do teu querer, me dá o sinal que é a tua vontade, que eu prossiga, é a tua
tua vontade, Senhor, então me dá um sinal. É a tua vontade, Senhor, então fala comigo. Fala de uma maneira específica, fala de uma maneira que eu não fique confundido, porque a gente só duvida que é Deus quando as coisas não estão funcionando. A gente só duvida que é Deus quando a caminhada está difícil, quando a gente tem um sonho grande, mas os recursos são pequenos, quando a gente tem uma vontade grande, mas os meios são poucos. Nessa hora a gente duvida, é Deus ou não é Deus? Deus está comigo ou não está? Deus está caminhando comigo ou não está? Olha aqui o que Deus responde para Jacó. Olha para mim aqui, queridos. Gênesis 46, 3. Olha o que Deus fala com Jacó. Eu sou o Deus de seu pai. Ouça, porque Deus pode estar falando com você hoje aqui. Deus pode estar dando um direcionamento para você hoje aqui. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.